com a resiliência que apenas a vontade determinada é capaz de proporcionar, decidi persistir. Cada tentativa, por mais mal sucedida que fosse, era uma lição valiosa. Abrindo os olhos, eu encarei as mãos vazias com uma mistura de curiosidade e determinação. A jornada na magia, repleta de desafios e descobertas, estava apenas começando. Eu sabia que, com o tempo e dedicação, poderia desbloquear as habilidades mágicas latentes dentro de mim. A magia, como uma chama ardente, aguardava pacientemente para ser avivada, e eu estava pronta para aceitar o desafio e embarcar nessa jornada de autodescoberta mágica ao lado de Kaelas. Kaelas dirigiu-me um olhar tranquilizador, acompanhado por um sorriso gentil que ecoava a confiança. Suas palavras, carregadas de sabedoria, ressoaram no ar enquanto ele compartilhava a essência da magia comigo. Mizuki, a magia é uma extensão de nossa essência. Para fazê-la fluir, você precisa compartilhar um pedaço de si mesma com ela, como se estivesse dando vida a um novo ser. Imagine que a magia é como um filho do seu espírito. Sinta essa conexão profunda entre você e ela, como se vocês fossem um só. Guiada por suas instruções, mergulhei em uma meditação rápida. Fechei os olhos, entregando-me à concentração, ansiosa para descobrir essa conexão especial com a magia. Aos poucos, uma sensação de calor e energia começou a se formar em meu peito, como se algo dentro de mim estivesse despertando. Percebi que estava compartilhando um pouco da minha essência com a magia, criando um laço mágico que se estendia do meu ser para a energia que aguardava pacientemente ser despertada. Envolta nessa experiência única, compreendi que a magia não era uma força externa à qual eu precisava me submeter, mas uma energia intrínseca esperando para ser descoberta dentro de mim. A sensação de união entre minha essência e a magia era palpável, e eu me sentia pronta para explorar as possibilidades que se desdobrariam dessa conexão especial. Inspirada pelas palavras sábias de Kaelas, eu estava pronta para prosseguir em minha jornada mágica, confiante de que o vínculo recém-criado abriria portas para novas descobertas e realizações no vasto reino da magia. Quando abri os olhos, deparei-me com o sorriso encorajador de Kaelas. Suas palavras suaves ressoaram no ar. Agora, tente novamente. Determinada a superar minhas limitações anteriores, juntei minhas mãos e comecei a visualizar a água fluindo, imitando os passos que Kaelas havia me guiado. Desta vez, para minha alegria, uma pequena esfera de água começou a se formar entre minhas mãos. Meu coração transbordou de alegria, e Kaelas, com entusiasmo, aplaudiu, dizendo: "Você fez isso, Mizuki. A magia é sua aliada, e você pode controlá-la." A sensação de realização e alegria irradiavam de mim. Eu estava radiante, sabendo que tinha dado o primeiro passo em direção ao domínio da magia, graças à orientação e apoio do meu incrível irmão. A magia, que inicialmente parecia um mistério intransponível, tornou-se agora uma aliada próxima, esperando para ser explorada e moldada pelas minhas próprias mãos. A jornada mágica estava apenas começando, mas eu abraçava esse novo capítulo com confiança e gratidão. Cada tentativa, cada aprendizado, era uma oportunidade de crescimento e descoberta. Com Kaelas ao meu lado, eu estava pronta para explorar os limites da magia, desvendar seus segredos e, acima de tudo, fortalecer o vínculo especial que compartilhava com essa força única. O futuro mágico estava repleto de promessas, e eu estava ansiosa para desvendar cada encanto que o destino mágico tinha reservado para mim. Determinada a dominar a magia da mesma forma que meu irmão, persisti na doação de minha essência à esfera de água, testemunhando-a crescer lentamente.
Com cada gota de energia que entregava, a esfera se expandia, tornando-se cada vez maior, até que finalmente alcançou o tamanho de uma bola de futebol. Cheia de expectativas e confiança, ergui a mão na direção do céu, pronta para acomodar minha criação. Contudo, algo estava errado. A esfera, teimosa, permaneceu no lugar, recusando-se a obedecer ao meu comando. Uma confusão frustrante e desconcertante tomou conta de mim, e, sem entender o que havia acontecido, virei-me para meu irmão em busca de orientação. Kaelas, com sua compreensão profunda da magia, analisou a situação com um olhar ponderado. Sua expressão, agora mais séria, sugeriu que algo precisava ser corrigido. Eu, ansiosa por entender e superar esse obstáculo, aguardei suas palavras sábias que, sem dúvida, seriam a chave para desvendar o que havia acontecido. Kaelas, compreendendo minha frustração, aproximou-se com um sorriso tranquilizador. Ele começou a explicar que a magia não era como um simples objeto, pronto para obedecer a qualquer comando. Era uma parte independente de mim, uma manifestação da minha própria essência, e precisava compreender verdadeiramente o que eu desejava. Ao absorver suas palavras, respirei fundo e olhei para a esfera de água que pairava entre minhas mãos. Com cuidado, sussurrei um pedido gentil para que ela subisse, balançando minha mão acima da cabeça como um gesto de comando. Contudo, ao invés de obedecer, a esfera, com uma autonomia própria, decidiu despejar todo o seu conteúdo sobre mim. Num instante, eu me vi transformada em uma bagunça encharcada, minha determinação agora misturada com uma pitada de surpresa diante da inesperada reviravolta. Kaelas, ao meu lado, não pôde conter o riso, e eu mesma não resisti em rir da situação. A magia, ao que parecia, tinha um senso de humor peculiar. Nesse momento de leveza, compreendi que a jornada mágica não seria apenas sobre dominar comandos, mas também sobre entender a linguagem única da magia e cultivar uma relação mais profunda e intuitiva com essa força extraordinária. Sob o radiante sol que brilhava sobre nós, envolvendo-nos em seu calor reconfortante, compartilhamos risos e brincadeiras na grama. O som suave do riacho ao fundo contribuía com uma trilha sonora tranquila para nossa diversão. Kaelas, meu adorável irmão e dedicado professor de magia, participava alegremente das brincadeiras, e eu lhe agradecia silenciosamente por sua paciência e habilidade como instrutor. Contudo, a atmosfera descontraída e alegre tomou um rumo diferente quando decidi, em tom de brincadeira, me vingar das inesperadas águas da esfera mágica. Correndo atrás de Kaelas com determinação, alcancei-o e o envolvi em um abraço. O inevitável aconteceu, suas vestes foram contaminadas pela água que ainda escorria de mim. Ambos rimos da situação, mergulhados em uma cumplicidade compartilhada. Enquanto nos secávamos ao sol, Kaelas aproveitou para explicar que a magia, de fato, refletia a personalidade do mago que a invocava. Aquela lição, aprendida de maneira divertida, ecoou em minha mente, ressoando com a verdade mais profunda sobre a natureza da magia. A jornada mágica, além de desafios e descobertas, era repleta de momentos leves e divertidos que fortaleciam os laços fraternos e tornavam a aprendizagem ainda mais memorável. Enquanto tentava recuperar o fôlego após tanta diversão, uma clareza se instalou em minha mente. A magia era verdadeiramente uma extensão de quem eu era. Naquele momento, compreendi que minha jornada para dominar esse incrível poder estava apenas começando. Kaelas, com sua sabedoria além de sua idade, não apenas me ensinava os segredos da magia,
mas também transmitia lições preciosas sobre a importância da alegria e do vínculo familiar. Inspirada por essa epifania, estava mais determinada do que nunca a seguir os passos do meu irmão e a dominar a magia. Assim, persisti no treinamento por várias horas, repetindo os gestos e comandos que Kaelas havia gentilmente demonstrado. No entanto, ao invés de criar chuvas mágicas, eu só conseguia ficar cada vez mais encharcada, e minha paciência começava a ser desafiada. Cada tentativa infrutífera era uma lição em si, uma recordação de que a magia respondia não apenas a comandos, mas à sinceridade e compreensão do mago. Mesmo que minhas roupas estivessem molhadas e minha paciência testada, a determinação de seguir adiante permanecia inabalável. A jornada mágica, com seus desafios e surpresas, era um caminho de autodescoberta e crescimento, e eu estava ansiosa para desvendar cada mistério que ela reservava para mim. Enquanto eu persistia em meus esforços, Kaelas observava com olhos brilhando de diversão. Ele parecia ciente de que algo não estava funcionando como eu esperava, mas permitiu que eu tentasse descobrir por conta própria. Contudo, quando minha paciência estava prestes a se esgotar e a desistência parecia iminente, ele decidiu compartilhar uma dica valiosa. Aproximando-se com um sorriso divertido, Kaelas revelou: "Você está tentando fazer magia usando apenas sua cabeça. Mas a magia também tem sua própria mente, sua própria percepção. Ela está ciente de seus desejos e emoções. E parece que, neste caso, a magia decidiu brincar com você, provavelmente porque ela sabe o quanto você ama a chuva." A revelação me deixou intrigada e surpresa. A compreensão de que a magia não era apenas uma ferramenta a ser comandada, mas uma força consciente que respondia às minhas emoções, era um insight transformador. Com essa nova perspectiva, eu percebi que a magia e eu compartilhávamos uma relação mais profunda do que eu poderia imaginar. Animada com essa descoberta, eu estava pronta para explorar a magia com um coração aberto, reconhecendo sua natureza única e ansiosa para aprender a comunicar meus desejos e emoções de maneira mais eficaz com essa força extraordinária. Compreendendo a mensagem por trás das palavras de Kaelas, olhei para meu irmão, finalmente absorvendo a verdade. A magia estava refletindo minha própria personalidade e emoções. Ela tinha escolhido me molhar porque sabia o quanto eu adorava a chuva. Com essa nova compreensão, uma confiança renovada se apoderou de mim, e eu me senti pronta para enfrentar o desafio de controlar a magia de uma maneira única para mim. Kaelas havia me proporcionado uma lição valiosa sobre magia e autoconhecimento, e eu estava ansiosa para explorar esse novo aspecto de mim mesma. Respirei fundo, determinada a dominar a magia da mesma forma que meu irmão me havia ensinado. Fechei os olhos e concentrei meu coração e mente. Comecei a visualizar a água fluindo suavemente, depois imaginei uma fina garoa caindo sobre a propriedade da família. Pensei na sensação adorável da chuva em meu rosto, como ela fazia o mundo parecer fresco e renovado. Cada gota de água que eu imaginava era uma extensão do meu próprio desejo e apreciação pela beleza da chuva. Quando finalmente abri os olhos, uma sensação estranha percorreu meu ser. Para minha surpresa, uma fina garoa caía sobre a propriedade da família. Olhei ao meu redor, maravilhada com a realização do que acabará de acontecer. Meu irmão Kaelas sorriu para mim e disse com aprovação: "Você conseguiu." Um arrepio de emoção percorreu minha espinha. Eu havia criado aquela garoa sem sequer mover as mãos, apenas com uma imagem em minha mente e todas as minhas emoções concentradas nisso. Embora Kaelas não demonstrasse surpresa, minha própria alegria era palpável.
Eu havia dado um grande passo na minha jornada para dominar a magia, e essa conquista encheu-me de esperança e empolgação para explorar todo o potencial que essa força extraordinária oferecia. Cecília nos observou com preocupação enquanto estávamos encharcados pela fina garoa que eu havia conjurado com minha magia. Ela sugeriu que era hora de entrarmos, e não podia culpá-la, afinal, eu não havia percebido o tempo passar. O sol já havia se posto, e a sombra da montanha a oeste estava se espalhando rapidamente, mergulhando o ambiente na penumbra. Kaelas e eu nos despedimos da chuva com risos, agradecendo por mais uma incrível experiência mágica, e fomos para dentro com Cecília. Deixamos a garoa para trás, mas levamos conosco o conhecimento de que a magia era uma parte cada vez mais presente e emocionante de nossas vidas. As lâmpadas de cristais emitiam uma luz suave, iluminando o ambiente aconchegante da sala de jantar enquanto estávamos todos sentados à mesa. Minha curiosidade falou mais alto, e eu perguntei a Cecília sobre o paradeiro de Angus. Ela explicou que ele estava ocupado cuidando de assuntos no Palácio Real, a pedido do rei. Kaelas, sempre entusiasmado, não conseguiu conter a empolgação e revelou antes que eu pudesse evitar. Quando ele mencionou minha nova habilidade com a magia, minha mãe arqueou uma sobrancelha com surpresa. Eu assegurei a ela que estava apenas começando a aprender e ainda não compreendia completamente como funcionava. Cecília sorriu gentilmente e disse para eu não me preocupar, oferecendo-se para me ensinar se eu estivesse interessada. Além disso, ela compartilhou que a maioria das pessoas começava a aprender magia na academia por volta dos 12 anos. O apoio caloroso de minha mãe foi reconfortante, e eu me senti cercada por amor e encorajamento. Ao ouvir sobre a academia, minha mente começou a divagar sobre o futuro. Assenti com entusiasmo, prometendo a mim mesma que, ao completar 12 anos, eu e Kaelas nos matricularíamos na Academia de Magos de Eterna. Cecília compartilhou a informação adicional de que Kaelas era um caso raro, pois já havia aprendido a usar magia antes mesmo de completar 2 anos. Era extraordinário perceber o talento natural do meu irmão e a sorte que ele tinha por já ter desenvolvido suas habilidades mágicas tão precocemente. Essa revelação só intensificou minha determinação de aprender e me preparar para o futuro na academia. O frio gélido adentrava o meu quarto como dedos invisíveis, acariciando cada centímetro de pele exposta. Um arrepio percorria minha espinha quando um brilho escarlate rompeu a escuridão, atravessando minhas pálpebras cerradas. Ao abrir os olhos, a imagem nítida de Kaelas se apresentou diante de mim. Seu contorno destacava-se contra o brilho matinal, e sua figura exalava uma urgência silenciosa. A primeira coisa que alcançou minha consciência foi o som sutil de meu nome escapando de seus lábios, como uma melodia suave sussurrada pelo vento. A cama me envolvia com sua tentadora promessa de calor, mas eu a abandonei com uma preguiça matinal, permitindo que meus pés tocassem o chão frio. Olhei ao redor e percebi que a janela estava aberta, revelando o motivo do ar gelado que se infiltrava no ambiente. Uma cortina de névoa se desenhava do lado de fora, emoldurando a paisagem em tons de cinza e azul. Segui Kaelas pelo corredor, minha própria inércia sendo meu maior adversário naquele momento.
Não havia ânimo em mim para contestar ou questionar, simplesmente ansiava descobrir o que ele tão ansiosamente queria me mostrar. A noite anterior havia se estendido até altas horas, imersa nas histórias envolventes de Cecília. Sua narrativa trazia consigo uma bagagem de conhecimentos sobre a política atual de Elderon, e os ecos dessas histórias ainda reverberavam em minha mente, competindo com a sonolência que tentava me envolver. Descemos as escadas com passos que ecoavam pelos corredores silenciosos, a expectativa crescendo a cada passo. Na última porta, revelou-se um santuário literário, a biblioteca. Era um salão majestoso, repleto de estantes que se erguiam até o teto, abrigando uma infinidade de tomos empoeirados e pergaminhos amarelados pelo tempo. Pude imaginar como Michelle, minha amiga amante por literatura, ficaria extasiada diante dessa riqueza literária. Meu olhar se desviou para um busto imponente de um homem, esculpido em detalhes que expressavam sabedoria e tenacidade. Intrigada, questionei Kaela sobre a identidade da figura esculpida. Com um tom de reverência, ele revelou que se tratava de Maelis, o grande estrategista. A história que se desenrolou diante de mim era como uma narrativa viva, pintada pelas palavras de Kaelas. Nos tempos antigos, quando os humanos, provenientes da Terra, não eram tão robustos quanto os habitantes de fantasia, Maelis emergiu como um líder formidável. Sua força residia não na mera bravura física, mas na astúcia e inteligência que ele aplicava em suas estratégias. Ele enfrentou adversários formidáveis, restaurou a ordem no mundo e ascendeu à grandeza como imperador. Seu carisma o elevou ao status de um sábio admirado por todos. Meus olhos se fixaram em uma espada colocada ao lado do busto de Maelis, uma lâmina que parecia carregar histórias entrelaçadas com a do estrategista lendário. Kaelas compartilhou o segredo da lâmina: era uma arma lendária, mas apenas quando imbuída com mana. Sem esse poder mágico, era apenas uma simples arma. Uma runa oculta dentro dela conferia-lhe essa capacidade única, um conhecimento compartilhado por poucos, um segredo guardado pelas eras. A biblioteca, com suas estantes empoeiradas e segredos enterrados, revelava-se como um tesouro de conhecimento e histórias perdidas. A revelação sobre Angus e Cecília transcendeu a simples posição de duques, revelando-se como guardiões do reino de Elderon. A magnitude de sua responsabilidade ecoava nas paredes da biblioteca, delineando um destino que, mais cedo ou mais tarde, seria herdado por Kaelas. O peso da linhagem e a iminência do legado pairavam no ar, delineando um futuro que seria moldado pelas escolhas da família.